Mas aqui nós vamos fechar o versículo 3, fechar assim, né? Passar para frente. A gente precisa seguir. Do versículo 3, que é haja luz e houve luz, para trazer agora uma coisa totalmente diferente do que a gente já falou aqui. Algumas coisas para a gente refletir. Tá? Então eu trouxe um texto rápido, né? Do Livro dos Espíritos e uma passagem linda do livro Entre a Terra e o Céu. E depois a gente vai comentar umas coisas aqui. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é incrível, né? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Olha a pergunta do Kardec. Se é uma forma determinada, eu consigo saber qual que é a forma do espírito. Um triângulo? Um retângulo? Um círculo? Um quadrado? Um paralelepípedo? Ela é limitada? Inteligente a pergunta, cara. Ou não tem limite? Ela é constante? Olha. Ou muda? À medida que você evolui, a forma do espírito muda. A pergunta do Kardec é incrível. Os espíritos respondem: para vós, não. Para nós, sim. Os espíritos estão dizendo: para nós, o espírito tem forma determinada, limitada e fixa. O espírito se quiserdes, que aqui é uma analogia. Uma analogia. Uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, imagina um quarto escuro, você acende uma vela, aquela chama da vela é a forma do espírito. Ele é uma centelha. Analogia utilizada pelos espíritos. Claro que é uma analogia, né? É muito mais complexo do que isso, mas dá uma ideia. Aí, o Kardec, letra A da questão 88. Essa chama ou centelha tem cor? Incrível, né? Aí os espíritos respondem: tem uma coloração, que para vós vai. Para vós vai do colorido escuro e opaco, colorido escuro. Não falou monocromático. Eu achei isso muito interessante. E por mais inferior que seja o espírito, ele é colorido. Ele emite várias cores, só que elas são escuras e opacas. Ou seja, você considera aí as cores, mais acrescentando o preto. Aí você tem a gama de cores, a escala preta. Exatamente, exatamente. Há uma cor brilhante, qual a do rubi. Rubi. Conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, se o topo é o rubi, a cor do espírito puro é do rubi, que lembra o quê? A cor do vinho. Do vinho. E é curioso isso, porque quando Kardec terminou o Livro dos Espíritos, os espíritos disseram para ele assim: pede para fazer um desenho de um galho de uva. E aí ele colocou aquele galho de uva e falou: esse é o símbolo do trabalho do Criador. Vocês encarnam, evoluem, como se fosse extrair o vinho. Então, o bago é o corpo, por isso as lutas, as vicissitudes, até que sai o vinho. Então, o vinho é o supremo trabalho do Criador. Por isso, não é à toa que Jesus conta a parábola da vinha, Senhor da vinha, Vinha de Luz, que é o livro que o Emmanuel dá o título, Vinha de Luz.
as bodas de Caná, que Jesus transforma a água em vinho. O vinho, cor rubi, é a cor do Espírito puro, é a cor original do Espírito que expressa todo o seu potencial. É um colorido. Então, o que é interessante nisso aqui? Ele diz assim, para vós, né? Porque o nosso olho, ele está dizendo aqui o que o nosso olho capta, né? O nosso olho não é capaz de perceber o infravermelho e o ultravioleta. E evidentemente que a visão de um espírito puro não está limitada a esse espectro. Ele vê muito mais. Então tem mais sutilezas aí do que a gente imagina. Aí alguém vai perguntar assim, e por que você está trazendo essa questão? O que isso tem a ver com... E disse Deus, haja luz e houve luz. Porque isso aqui é o seguinte, Deus cria o espírito, simples e ignorante, e diz para ele, haja luz. Bilhões de anos depois, ele é um espírito puro e houve luz, na sua extrema potencialidade. Mas a evolução é, no seu percurso, brilhar, trabalhar a nossa luz, fazer luz, que vai de um colorido opaco e escuro até um radiante rubi. Faz sentido isso? Faz sentido?